Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos compartilhar a palavra lá em 2 Pedro. Vejam lá no capítulo 1 que interessante, né? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, o próprio autor da carta, ele se identifica, né? E ele identifica também aqueles a quem é dirigida a carta. Àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Olha que legal esse aqui, né, que eu falo que as coisas são complicadas. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Primeiro, ter fé. Virtude, acrescentar a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vejam que legal. Hoje eu estava vindo a pé, né? Deixei meu carro para arrumar uma batida que eu mesmo fiz lá. Tomara que fique pronto entre hoje e amanhã. Mas vim a pé. E, gente, quando eu mudei para o apartamento aqui, dá uns 5 minutos do escritório, né? Eu só vim a pé. Daí no episódio lá do vírus lá, daí eu comecei a vir de carro e tal. Daí desacostumei. Mas no comecinho eu só vinha a pé e era muito legal. Primeiro que me fazia bem, segundo porque você vindo a pé, você observa o mundo na sua realidade, né? Dentro do carro se liga o ar-condicionado, uma música e não se importa com os outros. E na rua você cruza. Hoje eu passei na frente das lojas, o povo trabalhando, na frente da Caixa Econômica, uma senhora muito humilde, parada ali com certeza esperando algum benefício, né, desses sociais. Daí vi gente que passava correndo com pressa, vi gente devagar, gente cometendo infração de trânsito, gente parada onde não devia. E aí você vai analisando o funcionamento do mundo, né? E percebam uma coisa, Pedro, ele está falando aqui aos que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Veja que ele termina a parte que eu estava lendo ali, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso de quem? De quem já aceitou ele como Senhor e Salvador, né? E aí ele fala de uma série de virtudes que a gente deve desenvolver durante a vida, a título de frutos. Porque o sujeito pode pregar muito bonito, ele pode cantar muito bonito, e ele pode ser o próprio Satanás. Paulo fala que Satanás se disfarça de anjo de luz, né? E vocês veem, né? Às vezes um cara pregando muito bonito, escreve livros e tal. Esses dias teve um cara lá dos Estados Unidos, um escritor de livros, né? O cara fazia 14 anos, eu acho que tinha uma amante. O outro aqui também, no Pará, dava curso de casais. Gente, eu dei curso de casais muitos anos. E o que eu contava para os casais? Eu contava assim, viu, a vida é difícil. A Antonieta contava a vida difícil. Mas o casamento é muito legal. E a gente contava as experiências, contava o plano de Deus, né?
para o casamento. Então a gente não ficava inventando lorota e dando fórmula mágica pro povo para animar o povo. Sabe que esse negócio de pregar a palavra se assemelha muito com a advocacia. Eu já falei para vocês que metade dos irmãos da igreja lá ficaram me devendo honorários. Um monte de gente que morreu no vírus também ficou me devendo honorários. E hoje tem um monte de gente me devendo dinheiro. Eu sou um péssimo cobrador. E eu notei durante a minha vida na advocacia o seguinte: eu simplifico muito as coisas, né? Então você chega para mim aqui, me pergunta como é que faz, eu digo, olha, é assim, 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 assim. Podemos fazer isso, isso, aquilo, podemos ganhar ou não, ou podemos ganhar tempo, você vai ter que fazer isso e tal, e eu simplifico muito. E não é isso que o pessoal quer ouvir. O pessoal quer ouvir o seguinte: viu, eu vou te cobrar tanto no horário, mas se eu perder a situação, eu rasgo meu diploma. O que é uma mentira. Vocês viram que o judiciário, na verdade, não funciona. Ele é um sistema falido que deve em breve ser substituído pela inteligência artificial, porque é inadmissível que você tenha decisões que mudem de um dia para o outro assim, que um juiz decida de uma forma, outro juiz decida de outra, e que o casuísmo permita que esse povo julgue uma causa de alguém por causa do nome. Tá? Então o cara que é pobre fica preso lá e lascou-se, e o cara que é rico, que pode contratar um escritório de um parente de um ministro, ele consegue os favores do rei. Isso não é justiça, tá? Isso não é justiça. Então é uma grande mentira hoje você dizer que vai ganhar uma ação. Então não funciona. Então eu não ganho muito dinheiro por causa disso, porque eu não falo para você que você vai ganhar ação. E não posso mentir para você. Então essa fórmula os religiosos também usam, né? E os políticos também. Ah, vem aqui que nós já resolvemos o problema. Mas o político, ele pega o seu dinheiro, o religioso pega seu dízimo, a sua oferta. E o advogado também. Daí depois chega para você e diz, o juiz mandou dizer que tal coisa. Então, sempre o juiz mandou dizer que tal coisa, mas só que você pode falar isso antes ou depois, tá? Mas vejam, se essa palavra aqui, ela não fala muito ao seu coração, como é que você vai desenvolver todas essas virtudes aqui, gente? Como é que todo dia você vai desenvolver esse nível de amor pelas pessoas? Então eu me constranjo assim quando eu vejo o funcionamento do mundo e para onde que ele está indo, né? Falei da inteligência artificial. No filme Fantástica Fábrica de Chocolate, o pai do Piazinho lá, o emprego dele era para fixar a tampinha de pasta de dente, e logo o robozinho estava fazendo aquilo e ele perdeu o emprego. Dizem que 2026 vai ser um ano complicado em termos de emprego, porque muita gente vai perder emprego por causa da inteligência artificial. E eu lembro que conversava com o seu Fernando, falecido, meu sogro, e ele falava da automatização das colheitas, né? Na lavoura, lá na batata, no soja e tal. Então você pega lá, você vai contratar um empregado. Daí o governo te põe um monte de empecilho, um monte de burocracia, um monte de coisa, e o cara sai indo do emprego e vai na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho inventa um monte de balela para fazer você pagar mais dinheiro para esse cara. Se você tem condição, a primeira oportunidade você compra uma máquina que faz todo aquele serviço e você não se preocupa com o pessoal. Aí vem um governo, que nem esse que nós temos aí, e o anterior também, né? E pega e deixa todo mundo entrar na faculdade. Não, porque a solução da vida de vocês é faculdade. Agora tá todo mundo com curso superior aí, né? E eu, para conseguir um cara para terminar a minha obra lá, tive que esperar um tempão. Porque certos profissionais em certas áreas o povo não quer mais. O povo quer todo mundo fazer faculdade, alguma coisa, porque entende que isso é bom. Então tudo que tá acontecendo na sociedade hoje, ele está arrumando para quê? Para você substituir o que der por robô e pela inteligência artificial. E o povo vai ter que arrumar outra coisa para fazer. E aí você pega e olha esse povo na rua, né? Aí eu olhei a situação daquela mulher, fiquei pensando assim, a gente às vezes critica esse troço de auxílios, mas o que uma mulher daquela vai fazer? Uma mulher coitada, cara de sofrida, cara de uma saúde debilitada na frente da Caixa Econômica esperando um auxílio. Eu tenho que dar auxílio para eles, fazer o quê? Né? Agora acostumaram? E nós vamos ter que continuar trabalhando sempre e pagando a conta desse negócio aí. Até para aqueles que estão
vivendo dos outros, né? Nessas 3 áreas que eu te falei, tá? Que vivem dos outros, vivem do dinheiro dos outros, falando coisas no ouvido dos outros para tomar dinheiro dos outros, tá? Mas nós vamos ter que continuar trabalhando para pagar essa conta. Vamos fazer o quê? Aí Pedro vem e diz assim, ó: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Meu Deus do céu! Que coisa, né? Então, diz assim, quando Jesus fala para nós assim, ao que é ser meu discípulo, toma sua cruz e me siga, tá? Ele diz assim, olhe para outra coisa. Não olha aqui na terra, tá? Olha outra coisa. Porque Pedro fala assim, se assim vocês jamais tropeçarão e serão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino que ele falou, que a porta da perdição é larga e que a porta para entrar no reino é bem estreitinha, tá? Então, o legal é assim, primeiro que Jesus sabe das nossas deficiências, ele sabe que isso é difícil. Então, ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. Cumpre a nós a cada dia, gasta tempo de leitura da palavra, porque se você não lê essa palavra, o cara diz um versículo lá e você acredita, nossa, esse é o homem de Deus. Balela. Homem de Deus é aquele que chega e diz assim, que nem na oração do publicano e na parábola do publicano e do fariseu, né? Ele chega e diz assim, Deus meu, me perdoe que eu não consigo fazer as coisas direito. Estou tentando e não consigo. Porque o negócio é bem difícil. Mas, veja bem, né? Ele fala que o Senhor nos equipou. Ele nos mandou um outro consolador para que a gente consiga cumprir essas tarefas não pela nossa força, mas pelo auxílio dele. Qual é a tua missão e a minha? Tentar. Tá? Aí como é que eu vou tentar, Marco? Viu? Pega a Bíblia, né? Que nem eu falei aqui, vá lá em 2 Pedro, tenho certeza que você tem na tua casa uma Bíblia, se não tiver, me manda uma mensagem que eu te dou de presente. Mas primeiro é 2 Pedro 1, leia 2 Pedro 1, né? Vai entender o que está escrito ali e começa a fazer o que está escrito ali. Isso é ser discípulo de Jesus. Ler a palavra dele inteira e tentar fazer o que ele mandou fazer. O Espírito Santo vai te ajudar, como ajuda a mim. E você vai olhar na maioria das coisas, você vai chorar se você tiver consciência e inteligência. Você vai dizer, eu não consigo. É difícil. Daí aquele seu coach santo lá, que diz, oh, porque não sei o que e tal, viu? Mentiroso, se afasta dele. Porque qualquer homem que disse assim, não, eu sou santo e faço tudo certinho, fariseu, miserável, e não nos ajuda em nada. Nós temos que nos ajudar assim, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, sabendo das nossas limitações e clamando para aquele que pode ajudar a fazer as coisas certas, está nos enchendo de virtude a cada dia, sabendo que aí nós podemos, daqui uns dias, entrar no reino dele. Gente, aqui nós temos que obedecer, vai ser sofrido, mas lembra que eu falo para vocês, olha para mim, tá? Você pode gostar de coisas diferentes das minhas, mas eu gosto de andar de moto. Eu gosto de andar de carro. Eu gosto da minha mulher e de namorar ela. Gosto de estar com os meus filhos e conversar com eles. Gosto dos meus cachorrinhos. Gosto de estar no mato trabalhando com motosserra e roçadeira e tratorzinho de cortar grama e tudo mais, e plantando flor e plantando fruta, que isso me dá prazer. Gosto de ajudar os outros, gosto de comer churrasco, gosto de comer, o que eu falo sempre lá, ó, fundido de morango do Cacau Show. Viu? E tudo isso eu posso. Não tem nada na Bíblia que diz que eu não posso fazer isso. Então tudo que você pode, que você gosta de fazer no mundo aqui, tá? Você pega ali uns 90% você pode. E eu também. Né? E a gente pode obedecer a Jesus, mas você tem que ler na palavra de Deus o que está escrito ali para você fazer o que é certo e não o que dizem. Por isso que eu falo assim, eu aqui estou só para você ouvir minha palavra por curiosidade, assim que eu estou falando, para você ver qual é o versículo que eu estou falando e ter a curiosidade de ler esse versículo para ver se eu estou falando alguma coisa de bobagem. Você não pode acreditar em mim cegamente e nem em ninguém, tá? Mas no Senhor você pode. E a palavra de Deus vai falar com você através do Espírito Santo. Quando você lê aqui, uma voz dentro de você vai dizer assim, olha, Marco, é isso mesmo, é isso aqui, é a verdade. Como diziam os discípulos de Emaús, né? Não queimava o nosso coração quando ele falava. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente.